Oi, gente. Esperar o pessoal chegar. Nessa tarde não só de segunda-feira, né? Wesley, a paz, querido, Deus abençoe. Nós estaremos aí rezando, né? Nessas tardes. E hoje, de uma forma especial, nós estaremos falando sobre intercessão. O poder da intercessão. Então, daqui a pouco eu vou estar chamando o Taimo, que vai estar me ajudando. Pegamos algumas passagens bíblicas para a gente poder partilhar um pouco sobre intercessão. O que é, na verdade, a intercessão? Onde vêm os princípios que falam para nós sobre intercessão? Que é algo tão importante para nós nesse tempo, né? Em que nós estamos. Nós vimos aí manifestações, inclusive de gente de fora, até mesmo da igreja, unindo, né? Para quê? Para rezar, para pedir a Deus algo. E o que é isso? Isso é uma intercessão, né? Padre Rafael, também eu amo muito, meu querido. Saudade, Lu, pessoal que tá chegando aí nessa live agora das 4 horas da tarde. Flá, que alegria também ter você. Então nós vamos estar partilhando um pouquinho sobre isso, sobre o poder da intercessão. E hoje nós precisamos mais do que nunca entender a força da intercessão e nos posicionar como bons intercessores. Está na brecha, está onde está entrando as coisas erradas e ter ali uma vida reta que atrai a presença de Deus. O intercessor é aquele que atrai a presença de Deus e pela presença de Deus as coisas mudam. A realidade muda a partir da manifestação de Deus naquela pessoa, naquele lugar, o chamamento de Deus, o clamor por Deus. E hoje, né, nós vamos estar falando um pouco sobre isso, sobre interceder. Todos nós somos chamados a isso, a intervir, a colocar diante de Deus e pedir para que Deus venha mudar alguma situação, mudar alguma causa. E o quanto é importante para nós, não só devido a essa situação de pandemia, mas você que é mãe, você que é pai, você que é amigo, você que é da igreja, que deseja rezar, trava algum tipo de batalha, precisa entender sobre isso, né? Sobre a intercessão. O Taimo já chegou, quero chamar esse irmão que hoje vai estar partilhando comigo um pouco nessa tarde de segunda-feira sobre o poder da intercessão. Vou chamar o Taimo aqui, continue aí. Para rezar com a gente nesta tarde, aprender um pouco mais de Deus. Que bom que nós estamos aqui, unidos como irmãos. Unidos como irmão. Cleide, boa tarde também. Fabiano Moura acabou de chegar. Mais tarde, hoje a gente vai falar sobre intercessão. E essa palavra tão forte, né? Interceder por algo, por alguém, por alguma causa, por alguma situação. Todos nós somos intercessores. Com certeza, Danusa. É um chamado para todos nós que cremos, né, e acreditamos, né? Não é um dom específico dado para uma pessoa somente, né? Mas para todos nós que cremos, nós somos chamados a viver esta intercessão, né? Como o profeta Ezequiel vai dizer, nos colocar na brecha, né? Sempre, estar na brecha sempre. Esse intermédio, né? Que nós somos chamados a fazer com a nossa oração pela nossa fé, né? Então, é um chamado para todos nós, de fato, né? Todos nós. Vamos começar então, antes disso, vamos rezar um pouco. Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus que venha em nosso auxílio, venha falar através de nós, venha nos ajudar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho Amém. E do Espírito Santo. Amém. Quero nessa hora
me colocar diante do Senhor, junto com você, meu irmão, minha irmã, junto com você, Taimo, e crendo que Ele vivo está no meio de nós, que Ele venceu a morte, que Ele está sobre todos nós, governando, sendo nosso Deus, nosso Senhor. E diante do senhorio de Jesus, nós queremos nos colocar sobre o olhar poderoso de Deus, sobre o olhar do governo de Deus, e que Ele possa nos proteger de todo mal, livrando-nos de todo mal. Eu rogo agora a intercessão dos santos anjos a acampar ao redor das nossas casas, protegendo as nossas casas, protegendo a nossa vida de todo e qualquer tipo de investida do mal. Que os santos anjos de Deus atraiam as graças necessárias para esta hora de oração. Senhor, eu peço agora que os anjos do Senhor, enviados pela própria Virgem Maria, nos guarde e nos livre de todo mal e nos dê a atenção necessária para ouvir, para sentir tudo que o Senhor Amém. tem para nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e Como ao era no Espírito princípio, Santo. agora e sempre. Amém. Amém. E assim, Taimo, de todas as lives, né, que eu tenho feito, eu não consigo começar uma live se eu não peço a intercessão do anjo da guarda. Sabe, eu aprendi que os santos anjos, eles têm essa grande missão de nos proteger, de nos conduzir à salvação que Cristo nos deu na cruz. Então, eles têm essa missão, têm esse trabalho. E, às vezes, a gente esquece que a gente tem um anjo e esquece de colocar ele para trabalhar, tá? Trabalhar para o nosso favor. Eu e você. Não que nós temos um servo chamado anjo da guarda, não. Nós temos um ser espiritual que no mundo espiritual trabalha por nós. Naquilo que a gente não vê, ele nos guarda. Por exemplo, nessa tarde, nós vamos falar sobre intercessão. Então, nós vamos revelar coisas de Deus. E eu acredito que há, muitas das vezes, interferências do mal para que a gente não tenha esse tipo de conhecimento. Então, quem que vai tirar essas coisas? Quem que vai livrar a gente dessas coisas? Os nossos anjos da guarda. Por exemplo, a gente começa a ter problema com a internet e a gente acha que é um cabo, que é isso, que é aquilo. E às vezes pode até ser. Mas às vezes tem uma influência do mal aí. E quem vai tirar? Quem vai colocar o cabo no lugar? O nosso anjo da guarda. Daquilo que a gente não está vendo. Então, a intercessão, ela acontece no mundo espiritual. E ela é muito importante para mim e para você, que somos homens que caminham Amém. na fé. Amém, Realmente Taimo? é importante pedir a intercessão dos anjos, né, Danusa? Anjos da guarda, né? Nós estamos em uma constante batalha, né? E precisamos deles para nos guardar, nos defender de todos os males, né? Então, de fato, nesta batalha nós temos alguém que guarda-nos. Então, é importantíssimo sempre rogar a intercessão do nosso anjo da guarda, né? Como você dizia, não é alguém que está ali trabalhando somente por nós, mas é alguém que precisamos ter uma relação de fato, né? Porque eles também, além de nos guardar, são aqueles que nos aproximam também, né? De Deus, da intimidade com Deus. Então sempre nós precisamos, né? E você é alguém que sempre me ensinou, né? A pedir a intercessão dos anjos, né? Eu, nos últimos tempos, tá? Eu não saio, não levanto da cama, sem antes rogar a intercessão do meu anjo da guarda, do anjo da guarda do meu casamento. Eu tenho rogado muita intercessão do pedido, né? Muita intercessão do anjo da guarda de Samuel, da comunidade, dos membros da comunidade, porque há coisas que nós não vemos devido ao pecado que entrou na nossa vida, nós perdemos a visão do mundo espiritual. Então, nós não conseguimos enxergar muitas das vezes, as influências malignas que tentam chegar até nós. Mas os nossos anjos estão aí para isso. Eles foram enviados para isso, né? Para falar de intercessão, falar dos santos anjos, a gente pode até pegar a palavra de Deus vem dizer para nós lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Queria pegar com você, tá? Pode ser? Meus irmãos, peguem a sua palavra aí comigo. 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim. 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz assim.
Meus filhinhos, olha que forte isso. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. Presta atenção. Mas se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai Jesus Cristo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aqui a gente vê uma palavra que às vezes a gente ouve muito, né? Quando a gente está falando sobre intercessão, a gente vê muito as pessoas falando, a gente só tem um intercessor diante de Deus, que é Jesus. Realmente, diante de Deus, o Criador é Jesus. Mas a gente pode ir até Jesus, porque ele foi o nosso Salvador. E ontem nós celebramos isso, que, né, ele ressuscitou, sexta-feira da paixão, Jesus morreu na cruz, e a gente faz memória e lembra do quê? Que o véu do templo se rasgou. Ali, o acesso ao Santo dos Santos, nós todos passamos a ter acesso em quem? Em Cristo Jesus. Mas a intercessão, a oração, o clamor a Jesus, ao próprio Deus, para que ele tenha misericórdia, para que Deus mude alguma situação, existe desde sempre, Taimo. Você sabia disso? Com certeza, né? Do Antigo Testamento a gente já vê o poder da intercessão, né? O poder da intercessão. Eu até peguei uma passagem aqui, né, lá de 1 Reis, capítulo 18, 36. 1 Reis 18, 36. E quando você procura, eu vou explicar para o pessoal dessa palavra. E essa palavra de 1 Reis 18, 36 a 37 vem falar para nós de quando o profeta Elias, ele vivia num contexto de muitos falsos profetas. E ele tinha dentro dele um carisma de revelar a verdade de Deus. Elias era um profeta e ele anunciava. E o que é ser profeta? É falar em nome de Deus. Ser profeta é ser boca de Deus, é falar na pessoa do próprio Deus. E a gente vê no Antigo Testamento que não era todo mundo que era um profeta. No Antigo, antes de Jesus, antes da instituição dos sacramentos, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que eram homens levantados pelo próprio Deus, ungidos pelo próprio Deus, para falar em nome dele. Agora, hoje, com os sacramentos, principalmente do batismo, eu e você, Taimo, somos profetas, reis e sacerdotes, pela unção que recebemos neste sacramento. Eu falo, olha, eu tô até arrepiando. De tão forte que é isso, né? E a gente não para meditar sobre isso, a unção que está sobre nós, quando nós recebemos o sacramento do batismo. Mas aqui, voltando para falar do profeta Elias. Aqui, esse profeta vivia nesse contexto, né? Elias, isso mesmo, o Rafael Freitas tá aí, glória a Deus, que bom que você tá aí, Rafa. Rafa conhece essa passagem. E essa passagem realmente arde o meu coração, como ardeu o coração dos próprios apóstolos de Jesus, né? A gente vê lá que João, ele gostava de fazer oração para poder pedir fogo do céu, né? Por quê? Porque ele lembrava das manifestações do profeta Elias. O profeta Elias viveu num tempo em que havia-se muitos falsos profetas. Havia ali 400 falsos profetas que anunciavam em nome do profeta Baal. Do profeta Baal não, né? Do Deus Baal, do Senhor Baal, que era o dinheiro. E o que Elias faz? Ele faz um desafio. E ele pede para que eles, né, num contexto que eles estavam lá, que eles tragam novilhos e que eles comecem a rezar para o Deus deles lá, pedindo para que trouxesse fogo e queimasse aquele novilho. Só que nada acontece. Ele espera e nada acontece. Quando vem da hora de Eli rezar. E o que ele reza? Pega para nós, Taimo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Lê para nós a oração que o profeta faz. 1 Reis 18, 36, né? Estou com a Bíblia da Ave Maria, vai ser um pouco diferente da sua tradução aí. Chegou a hora da oblação, profeta Elias.
adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois Deus de Israel, que sou vosso servo, e por vossa ordem fiz todas estas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me. Este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, e que sois vós que converteis os seus corações. Aqui a gente vê a oração dele, clamando a intercessão, na verdade, uma intervenção de quem? Ele começa como? Ouvir Deus. Reza de novo essa passagem, no começo dela para nós, tá? Ouvir Deus. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus. E que só vós converteis. Aqui, isso. E aqui, isso. E aqui a gente pode ver o quê? A revelação de Deus através de uma intercessão. O profeta se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu quero desmascarar esses. E quero revelar o Senhor para eles. Por isso, age poderosamente, de uma forma que ninguém vai duvidar que é o Senhor que está agindo aqui. Resumindo, a oração do profeta Elias foi isso. Então, o Elias, esse profeta, ele foi um profeta de muitas revelações. Jéssica, a Vânia aí, Taigo, que coisa mais linda. Jéssica, amo vocês são maravilhosas. Amo. A Jéssica é super querida. Voltando aqui, que a gente empolga com os irmãos, que a gente fica com saudade. Mas a gente está falando de intercessão. Escreve aí, Taigo, a gente está falando sobre intercessão e deixa aí no fixado, para o pessoal poder, quem estiver entrando, saber o que a gente está partilhando nesta live. Mas voltando, né? Então, a intercessão, gente, é a oração que nós fazemos diante de Deus para que Deus mude alguma situação. Aqui a gente vê, do início da live, a gente viu o quê? Que muitas pessoas falam que a intercessão só pode ser feita do próprio Jesus diante de Deus. E foi a passagem que nós pegamos lá de 1 João, capítulo 2. Porém, a gente vê que a gente pode fazer intercessão mesmo antes da vinda de Jesus. Lá do Antigo Testamento, a gente está pegando uma oração feita do profeta Elias. A intercessão, ela gera intimidade com Deus. Se eu falo com Deus, Deus reconhece a minha voz. E se Ele reconhece a minha voz, Ele só reconhece a minha voz porque eu falo com Ele constantemente. Eu busco Ele constantemente. E eu busco fazer o que Ele me instrui. Então, eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou uma pessoa conhecida por Deus. Então, estar na intercessão, estar ali diante de Deus, apresentando algo para Deus, pedindo algo para Deus, clamando, suplicando algo para Deus, a gente precisa entender que nós precisamos ter essa vida de comunhão e uma vida de fé, de acreditar. A gente intercede, rogamos a Deus porque nós queremos que Ele pode algo que a gente não pode. Com certeza, né, Danusa? Sim, é a força da oração, né? Que como a gente vê, né, o próprio Elias vai dizer, né? Sois vós que converteis os corações, né? Então, de fato, né, até a conversão vem de Deus, né? Então, essa necessidade de nós suplicarmos sempre, né? E assim, a nossa realidade não é muito diferente da realidade de Elias, né? Onde tinha muitos profetas, mas também tinha muita adoração a deuses, né? A tantos deuses, né? Então, hoje a gente vê a fé colocada em jogo, quanta coisa, né? E nós precisamos pedir a conversão do coração, né? E muitas vezes a gente usa armas que nunca nós vamos conseguir a conversão, porque nós queremos muito mais falar, brigar, expor opiniões, né? Principalmente hoje que nós temos a realidade das redes sociais, e nós esquecemos que é no secreto, é diante de Deus, aquele que está ali na quinta, né? A gente vê, ele se ajoelha para lavar os pés, e agora nós precisamos estar aos pés dele, né?
tantas vezes lavando os pés dele com as nossas lágrimas, com o nosso clamor, está ali ajoelhado aos pés dele para suplicar. Primeiro a nossa conversão, mas também a conversão de tantos, né? Então, essa palavra ela é muito forte também, porque ela nos ensina, né? Não são palavras, não são pregações, não são discursos que convence, né? Que converte um coração, mas é a força da oração, né? O nosso apostolado, a nossa pregação, ela só ganha força quando ela é revestida realmente de uma intercessão. Então, assim, a força da intercessão, né, que é tão grandiosa, né, nos dias de hoje, sempre foi, né, mas nos dias de hoje, nós precisamos desta arma, né, tão poderosa que é a intercessão. E nós precisamos entender, né, a importância dela no dia a dia da nossa vida. E aqui o profeta queria desmascarar e, ao mesmo tempo, revelar. Desmascarar os falsos profetas e revelar a Deus. Revelando a Deus, aquele povo iria converter a Deus. Há tantas coisas nessa passagem, né, Time? Mas a intercessão dele diante de Deus, a fala dele, as palavras certas, usadas de maneira certa diante de Deus. Nós também vemos uma batalha que foi vencida por oração, quando Moisés subiu para orar e Josué desceu para combater, né, aquele exército. E enquanto Moisés estava com o braço elevado e segurava o braço dele, né? E isso, ele vencia. Existem batalhas, meus irmãos, que nós vencemos lutando na vida. Batalha de sustento, né? Se você precisa sustentar a tua casa, você precisa trabalhar. É ou não é, Taime? Existem batalhas, por exemplo, do peso. Você quer emagrecer? Você tem que fechar a tua boca e ir para academia. Me caibam, né? E tantos outros. Existem batalhas que você luta, é que aqui, ó. É que isso aqui que você luta, mas existem batalhas que você só vence diante de Deus, porque na verdade quem vai vencer é Ele, por você e para você. Muitas das vezes nós estamos vivendo, né, nesse contexto de pandemia, o mundo inteiro sendo atingido, o mundo inteiro sendo acuado dentro das suas casas, com medo de ser contaminado. E eu não estou falando que não tem que ter esse cuidado, medo não, cuidado, essa prevenção. Mas às vezes eu me sinto, Taimo, assim, jogada dentro de casa e tendo que ver o que está na televisão, tendo que ver o que estão me impondo. Não, nós precisamos aproveitar todo o tempo que nós temos para interceder, para que Deus mude essa situação, porque Ele tem poder para isso. Vejam, Santo Agostinho, ele diz assim que só Deus tem a força de, no meio da desgraça, transformar em graça. Então, se nós estamos vendo aí, né, esse contexto de muita desgraça, de muita morte, muita revolta, muita gente perdendo emprego, muita gente sofrendo por depressão, crise de ansiedade, inclusive amanhã, a live de amanhã vai ser sobre angústia e fé. Você não pode ficar de fora, viu, Taimo? E você também, meus irmãos. Então, amanhã nós vamos estar falando sobre angústia e fé. Mas voltando, eu e você temos que ficar dentro de casa, esperando para ver o que vai ser falado, o que o governo vai falar. Não, eu e você precisamos ir diante de Deus e clamar a Ele o quê? Uma mudança. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, capítulo 1, versículo 2, eu queria pegar com você, Taimo. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo... É isso mesmo, capítulo... Deixa eu só ver aqui. Confirmar. Capítulo 12, aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz assim, mas quando Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente a oração a Deus em favor dele.
O povo que andava junto com Pedro fazia ardentemente oração, pedindo o quê? Que Deus intervisse naquela situação. Pedro estava preso. Pedro era o líder deles, que comandavam eles. Eles se sentiam como? Abandonados. Então eles pediam para quem? Para Deus. Eles não podiam ir lá enfrentar os soldados. Eles não podiam ir lá porque eles também poderiam ser presos. E vocês estão me entendendo que existem situações que não é com a gente não vai ter força para mudar nada, mas a oração muda tudo. O clamor muda tudo. E aqui eu quero dizer de um clamor de quem? De uma comunidade, de um povo que se une. Olha que forte que é essa palavra. Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus. Então, eu quero dizer para vocês porque a gente precisa se unir em oração. Pedindo o quê? Que Deus intervenha nessa situação e que Ele cesse essa pandemia. Mas eu ouso dizer para vocês que as minhas orações não têm sido só isso, tá? O meu clamor e o clamor de toda a comunidade Mariana Resgate é que o povo de Deus tenha um encontro pessoal com Ele, se converta e mude de vida. Há um clamor também para nós, porque não dá só para a gente assistir tudo que está acontecendo e pedir apenas que Deus pare com essa pandemia, que cure o povo. Não. Há uma enfermidade maior acontecendo no nosso meio, que é a ausência de Deus, o distanciamento do coração do homem para com Deus. Há uma necessidade de conversão e de mudança de vida. E que nós, como intercessores, precisamos pedir a Deus nas nossas orações. Por que essa live veio hoje? Nessa segunda-feira, nesse começo de semana. Para que você tenha atitudes de oração. Para que você tenha posicionamentos de oração. Para que você coloque diante de Deus de uma forma certa. Eu costumo, geralmente, nas minhas orações, rezar com a palavra de Deus. E eu tenho colocado isso, eu tenho falado, o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que abre mares, é o Deus que ressuscita a morte, é o Deus que atua no ano de 2020, no mundo. Diante dessa pandemia, eu quero pedir, Senhor, que há um vírus maior que tem assolado a humanidade, chamado esfriamento, chamado indiferença. Do mesmo jeito que o Senhor atuou na profecia, em tantas profecias, em tantas manifestações, o Senhor é o mesmo que pode atuar hoje. Essa tem sido as minhas orações. E a nossa intercessão não pode ser uma intercessão de descrente, mas precisa ser uma intercessão de quem crê em Deus. Eu sei o que Deus já fez por mim na minha vida. Taimo, você sabe o que Deus já fez por você certeza, e na sua vida? É esse olhar que nós precisamos lançar todos os dias, né? Diante da realidade que nós estamos, que clama sim por orações, clama pela fé do povo, né? Nós sabemos que esta pandemia ela precisa ser vencida sim com a oração, né? Se levantar intercessores para interceder por ela, mas não só isso, né? Desde o início eu dizia, a vida não é só isso, não é só uma pandemia, né? Às vezes a gente está resumindo toda a nossa vida agora nesse tempo, né? Não, quanta graça também, quanta vida por trás desse tempo também, quanta coisa acontecendo, nós precisamos, como Paulo diz, em tudo dar graças, né? Quanta coisa que nós temos para bendizer e agradecer a Deus. Claro que tem essa questão da súplica, né? Que nós precisamos suplicar a Deus. E nós estamos, né? Eu vejo que foi providencial esta live hoje, porque nós estamos num período pascal, né, nas oitavas de Páscoa, né? Hoje é Páscoa ainda, né? Então nós estamos vivendo a alegria do ressuscitado, né? Então a gente tem visto tantas pessoas tristes, abatidas, angustiadas, né? Então hoje a intercessão ela precisa se revestir também desta alegria, alegria de um povo que crê que Cristo está conosco e que Ele pode todas as coisas por nós, né? Há um Deus que batalha por nós, que batalha conosco. Então é nele que nós devemos colocar nossa fé, né? E assim, algo que assim, nós precisamos chamar muita atenção para a intercessão também, Danusa, é a desistência muito rápida que nós temos diante de Deus, né? Nós queremos colocar prazos para que Deus realize algo na nossa vida. E se não realiza naquele tempo que nós determinamos, a gente desiste da oração, né? Tem a passagem
do Evangelho, né, de Lucas 18, que narra ali, né, Jesus narra a parábola da viúva insistente, né, que ela vai ao juiz com insistência pedir a ele que faça justiça contra o seu adversário, né, e o juiz se dá por vencido e atende o pedido daquela mulher, né. Então hoje já não se há mais intercessores que insistem, né, na oração. Nós rezamos, colocamos, eu vou fazer uma novena e o prazo é 9 dias para a graça acontecer. E nós precisamos lembrar que há um tempo de Deus sobre a nossa vida também, né? O Kairos, né? O Kairos de Deus sobre a nossa vida. Talvez não é agora que Ele quer nos dar. Então nós temos que entender esta realidade que foge da nossa, que não é o nosso tempo, né? Mas é o tempo de Deus. A intercessão, ela move sim o coração de Deus, ela é capaz de mudar todo o traçar de Deus sobre a nossa vida, né, se essa é a vontade dele, mas nós precisamos ser insistentes na oração, perseverantes na oração, clamar, clamar, clamar. Santa Mônica, né, eu vejo muito hoje, né, na minha realidade de trabalho e também tantas pessoas que vêm partilhar conosco, mães. A mãe, eu vejo que ela é o maior exemplo e é a missão maior da mãe, é interceder pelos filhos. E a gente vê quantas mães que desistem facilmente de interceder pelos seus filhos, né? E a gente tem aí o exemplo de Santa Mônica, né? Uma mulher que orou, não foi um dia, 2 dias, não foi uma novena que ela fez, não foi uma trezena, não foi um mês, 9 meses, mas foram 30 anos, mais de 30 anos, né? Como a gente vê nos relatos, né, da história de Santa Mônica e Santo Agostinho, mais de 30 anos intercedendo pelo seu filho, né, que ela já na infância começa a perceber que era um garoto que trazia traços, né, de alguém que daria muito trabalho. Então ali já começa a sua missão de intercessor e ela tem uma promessa, uma profecia sobre aquela intercessão dela, né? Então é preciso a gente sempre trazer as promessas de Deus, as profecias de Deus, para que a gente possa interceder, né? Santa Mônica, ela trazia no coração dela que um dia ela, com o seu filho, estariam os dois no mesmo patamar, numa coluna, né? Que seria o altar. Então, elevados à honra da santidade, né? E aquilo sustentou e abrasou o coração de Santa Mônica, né? O que tem sustentado as nossas orações? Será que tem sido só as nossas conveniências de momentos? O que tem abrasado de fato a nossa oração para insistir fervorosamente com Deus? Será que são só os nossos desejos momentâneos, passageiros? Ou então a graça realmente de uma feliz vida eterna, de uma vida santa, né? Porque muitas vezes a nossa súplica é só momentânea, né? A gente quer no instante que se realize, no instante já se passa também. Onde está, o que está carregado, o que sustenta de fato a nossa intercessão, a nossa oração, né? É como a igreja nos ensina a rezar, né? Os santos nos ensina a rezar, né? Esta força que move o coração de Deus, que é a oração, que é a intercessão, mas que ela precisa ser carregada, cheia, plena de realmente de uma promessa, de uma profecia, de uma palavra. Nós não podemos rezar por nós mesmos. Temos que rezar baseados na palavra, para que se cumpra a palavra, para que se cumpra a profecia. Porque quantas coisas que nós intercedemos, mas que não são para nós. Que não fazem parte da vontade de Deus para aquele momento. Tá, irmão? Você falando, né? Eu me recordo do povo de Israel, sim, presos no Egito, falando da Páscoa, né? Foram 40 anos de oração. Mas o que mais me impressiona foi, eles não desistiram de orar. E foram 40 anos. 40 anos orando, pedindo, Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, intervém no nosso povo, olhe pelo nosso povo, liberta o nosso povo. E o que Deus faz? Deus levanta um homem chamado Moisés e leva ele, um homem improvável, improvável. Deus ouve a oração do povo e traz um homem improvável. Mas esse homem improvável é aquele que abre o mar, faz o povo passar, caminha com eles, batalha com eles no deserto. Esse povo dá trabalho para Moisés, que não é pouco.
E assim a gente vai entendendo que Deus tem o tempo dele. Tem uma passagem na palavra de Deus que diz que existe um tempo para cada coisa. Eu sinto que Deus está trabalhando na humanidade durante esse tempo de quarentena em que nós estamos em casa. Eu senti um chacoalhão para que a gente dê mais valor. Nós que frequentamos a igreja, eu acredito que muitos que estão nessa live são pessoas que frequentam a igreja. Deus deu um chacoalhão porque Ele não quer só frequentadores de igreja. Deus quer gente que tenha relacionamento. Uma oração, né, de um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não que isso não seja poderoso, que é uma oração de um Pai Nosso, uma oração de uma Ave Maria, é extremamente poderoso. Mas existem pecados, meus irmãos e minhas irmãs, que envolvem a humanidade. Porque essa pandemia não é um grupo de pessoas, é o mundo. Então o mundo precisa se unir em oração. Assim diz o Evangelho também, quando os apóstolos chegam perto de Jesus, questionando Jesus por que eles não tinham conseguido expulsar tal demônio. E aí Jesus diz para eles o quê? Para alguns casos é necessário muita penitência e jejum. Oração, jejum, que faz parte do contexto da intercessão. Então, nós precisamos ter essa consciência. Aquilo que eu rezo, aquilo que eu clamo a Deus, e Deus tem poder para mudar tudo, só que aquilo vai de encontro com o que Deus quer para a minha vida? Aquilo, é hora, eu estou preparado para aquilo? Eu vou receber aquilo e vou cuidar daquilo? Né? Nós precisamos ter essa visão. Tem uma palavra também, Taimo, muito forte, né, de Daniel, que traz o quê? Revelação. Porque a intercessão é uma batalha no mundo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe muitos presentes espirituais de Deus na intercessão. Você já recebeu algum presente de Deus na intercessão? Dá um testemunho para mim de um enquanto eu pego a palavra aqui de Daniel. Ué, Danusa, são vários as experiências de intercessão, né? Assim, nós que estamos à frente, sempre a gente precisa, né, de experimentar da graça da intercessão, né? Encontros, quanta coisa que são movidos de fato pela intercessão, né? Assim, de cabeça agora eu não me recordo de algum específico, né? Mas muitos foram as experiências, né, de intercessão que nós tivemos e vimos a graça acontecer de fato, né? Sempre em constante intercessão, oração, a gente vê o mover de Deus. Depois que você lê, eu quero trazer algo também importante da intercessão. E assim, uma coisa que eu me recordo, né, quando a gente saía para interceder pelas pessoas, rezar aqui na comunidade mesmo, nós temos um apostolado, toda sexta-feira a gente recebe as pessoas aqui na capela da comunidade, reza por elas, apresenta elas a Deus. E muitas das vezes a visita de Deus na vida da pessoa é tão intensa que a gente recebe também. Aí eu já saí, assim, impactada, sabe? De algumas intercessões pessoais, aconselhamentos, enfim. Eu sinto Deus também no meio de uma intercessão, Deus me consolando. Eu me recordo agora de uma intercessão que eu fiz para minha irmã, num período que ela estava passando, né, na família dela, muita dificuldade financeira. E o Senhor deu uma palavra, sabe? Eu me recordo, foi lá do profeta Isaías, onde o Senhor falava de restituição, de restauração. Aquilo encheu meu coração de esperança, sabe, Thay? E por mais que talvez hoje eles ainda não estão do jeito que eles querem, mas eles já não estão mais do jeito que eles estavam. Eu vejo que a restauração ela é aos poucos. Então, eu ver isso me alegra, me anima, anima minha fé, sabe? Anima minha fé, que eu falo o quê? Aumenta a minha fé. E tem o livro que traz revelação, né? A intercessão também traz revelação
Lá do livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20, diz assim: Daniel, né? O anjo Gabriel explica a profecia a Daniel. Diz assim, Daniel falando: eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados e os pecados do meu povo. Olha Daniel falando, Israel, e apresentando a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pela santa montanha de meu Deus. Eu estava ainda falando em oração, quando Gabriel, aquele homem que eu tinha notado antes na visão, aproximou-se de mim num voo rápido, pela hora da oblação da tarde. Ele veio para falar-me e disse: Daniel, eu saí para vir instruir-te na inteligência. Presta atenção, ele estava clamando pelo povo, ele estava pedindo pelo povo, e ele ainda estava falando quando Deus revela através do anjo, e Deus fala através do anjo para ele. Então, na intercessão, pela intercessão, nós podemos ver uma grande manifestação de Deus. Não é só estar diante dele, falando, mas é importante também que diante dele se pare para escutar. Ouvir o que Deus está dando, os direcionamentos de Deus. Aqui eu estou dizendo para vocês, né, até mesmo o que fazer dentro de algumas situações, né? Eu lembro, né, o Rafael está dando testemunho aí também, né, pela intercessão da comunidade, foi profetizada a vinda do filho dele, no momento que a gente estava rezando, Deus disse que ele ia ser pai, e passado alguns dias eles descobriram realmente que a esposa dele estava grávida. Eu vejo, sabe, Taimo, que às vezes a gente tem uma indisposição para a oração de intercessão. Porque realmente, né, há casos que a gente pena ali na hora, né, de interceder. A gente sofre o que a pessoa está sofrendo. Nesses últimos dias eu estava rezando 3 horas da manhã, e como foi difícil acordar 3 horas da manhã para pedir pela conversão da humanidade e pela cura de toda essa pandemia. Porque era isso que eu clamava a Deus. Várias vezes eu tive mal-estar, tontura, ânsia. Porque é isso que o mundo está passando. O mundo está mal, o mundo passa mal. Então, durante a intercessão, às vezes a gente sente isso e nos dá uma indisposição, porque não é uma batalha. Lembra como eu disse, né? Existe batalhas que a gente precisa... Opa! Quase caiu aqui, tá? Bati o pé aqui. Existem batalhas que a gente precisa ter consciência que a gente trava e a gente que tem que pagar o preço dela. Por exemplo, uma batalha para emagrecer, para arrumar um emprego, para sustentar uma casa. Mas uma batalha espiritual, você sofre espiritual. O cansaço, o esfriamento, o desânimo. Então, a gente precisa estar na brecha. E aqui, essa passagem que eu acabei de trazer para vocês, de Daniel, quando Daniel estava rezando, e tem a revelação de Gabriel. Isso. É de Gabriel mesmo, né? Isso, de Gabriel. Gabriel vem falar e instruir a inteligência, vem abrir o quê? A mente dele, e falar para ele assim, calma. Nem tudo que você está vendo vai acontecer, porque a última palavra é de Deus. Outro dia, Taimo, para que você possa partilhar também da tua palavra enquanto eu tô aqui falando, senão eu tomo todo o tempo da live, né? Você sabe que eu falo muito pouco. E uma pessoa disse assim, tem um número de mortes previsto. Mais de 5 milhões de pessoas vão ser contaminadas, eu não sei quantas mil pessoas vão morrer. Eu disse assim, sim. Isso são o quê? Aí ele disse, isso são estatísticas. Estatísticas. Mas o que Deus diz? Porque até então ele é que tem o governo de todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho no cabelo. E ele sabe quantos vai cair. Então, diante dessa pandemia, eu acredito que ele tem ainda o controle. Ele sempre teve e sempre terá o controle de tudo. E a última palavra é dele. Estatísticas podem ser postas, meus irmãos. Mas vai acontecer aquilo que Deus permitir. Se eu e você continuarmos em oração, clamando e entrando em comunhão com Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu falo com Deus em intercessão, mais próximo dele eu vou ficando, mais parecido com ele eu vou ficando. Parecido com o que eu estou falando, meus irmãos, não é fisicamente. É na minha forma de pensar, como ele pensa.
na forma de agir como ele age, na coragem que ele teve, que às vezes me falta, na disposição que ele teve, que às vezes me falta. Então, quanto mais eu intercedo, mais próximo eu vou ficando. E Deus vai o quê? Se revelando. Deus vai se... E eu falava com o Senhor, mas Deus, todo dia, né? Eu tenho Samuel, tenho a comunidade, um monte de coisa. E ele falava assim, eu preciso de você todos os dias, em comunhão com o meu povo, orando, instruindo, falando para eles. E aí, essa semana, eu me desdobrei para quê? Para que todos os dias eu pudesse estar junto com vocês às 4 horas. Deus vai falando, como eu tenho certeza, Taimo, que Deus também está falando no teu coração. Então, Danusa, como você dizia, né? Deus, ele tem o mundo em suas mãos, né? Então, é dele o governo, o domínio, né? Então, é nele que nós precisamos crer. E duas coisas que eu quero trazer da intercessão, como você dizia, a importância da escuta, né? Na intercessão, porque muitas coisas não são agora que estão diante de nós que precisam da intercessão, mas a intercessão profética, né? Deus nos dá a visão profética daquilo que pode acontecer e ele suplica ao povo a intercessão, né? Para que a gente interceda para que aquilo realmente não nos atinja, né? Agora nós estamos nesse tempo da realidade da pandemia. É necessário uma intercessão forte, né? Para que ela não nos atinja, né? E quanta coisa também que passa pela escuta, né? Deus diz para que não aconteça, né? Nos deu livramento pela intercessão. Mas assim, o que eu quero realmente trazer, que eu vejo que é muito importante, hoje nós vivemos um tempo de muito egoísmo, né? Onde cada um pensa em si, quer somente os favores de Deus para a sua vida, para a sua família, né? E a intercessão é um constante sair de nós. Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, né? Aquele que ora a oração de intercessão não procura seus próprios interesses, mas pensa sobretudo nos dos outros, né? Então, assim, nós, na quinta-feira, né? Jesus, ele institui um novo mandamento, né? O mandamento do amor, amai-vos uns aos outros como eu tenho vos amado, né? Então, a intercessão, se ela não tem a força deste mandamento, ela não é válida, ela não tem essa sua potência, né? A nossa súplica é em vão, quando ela não tem a fundamento do amor. Porque hoje nós somos um povo muito egoísta, né? Que queremos só rezar pelos nossos favores. E interceder pelo outro é sair de nós, é deixar tudo aquilo que nós temos, né? E tantas vezes são listas mais listas de coisas, né? Listas mais listas de coisas que nós trazemos, esquecer tudo, nos esvaziar de nós, para que a gente possa interceder em favor da vida de alguém, por uma necessidade de alguém, né? E, de fato, hoje eu vejo que a intercessão ela pode curar, quando a pessoa ela entende que ela tem este dom da intercessão, como a gente dizia no início, não é para um ou para outro, para toda depressão. Ela pode trazer sentido de vida, porque nós temos a capacidade de nos colocar a serviço do outro, e isso gera, de fato, em nós um sentido de vida. Quando eu entendo que eu estou no mundo para servir o outro, né? E a oração é uma forma de servir. Portanto, que é até um ministério, né? A intercessão é um ministério. Ministério significa serviço, né? Então, quando eu tenho a capacidade de servir o outro, como? Rezando por ele, amando ele na oração. Então, de fato, né? Num mundo tão individualista, tão egoísta, nós precisamos de intercessores, que não olham só para o que está ao meu redor, ao meu querer, as minhas necessidades, né? Mas do outro, para que eu possa interceder em favor do outro, né? E hoje a gente tem tanta gente que necessita da oração, né? Que suplica, reze por mim, ore por mim. E nós precisamos sim orar um pelos outros, né? Talvez alguém até muitas vezes, né, que ali insistentemente pede orações para nós, e às vezes a gente até fala assim, nossa, essa pessoa não muda, não para de pedir. Mas é necessário pedir a oração, sim, e nós orarmos de fato, né? Porque nós precisamos, necessitamos muito
do auxílio da graça de Deus. E quando alguém ora por nós, nós temos a graça de sermos auxiliados pela graça que passa pela oração daquele irmão. É Deus vendo, ó, tem alguém também clamando o mesmo clamor que aquele filho, aquela filha está fazendo, né? Então é a concórdia, né? Quando Cristo vai dizer, né? Quando nós temos a concórdia na oração, tudo que um ou mais pede em meu nome, esta concórdia, né? Ele realizará. Então, a oração de intercessão que é esta concórdia também, né? Este desejo, né, de que Deus realize na vida de alguém. Então eu vejo, Danusa, assim, eu refletia muito, né, que a intercessão ela pode curar corações de angústias, de tristeza, trazer sentido de vida, porque nós saímos de nós, esquecemos a nossa dor, esquecemos a nossa necessidade para olhar para o outro. E quando nós olhamos para o outro, nós começamos a ter o olhar de Cristo, porque Cristo não olhou para si mesmo, ele olhou para o outro, né? Então, quando olhamos para o outro, oramos pelo outro, intercedemos pelo outro, Deus dá um sentido novo para as nossas vidas. Que lindo isso, Time, quando você vai falando assim, dessa forma da intercessão, e eu olhando para você e vendo a imagem de Nossa Senhora aí atrás. E a gente vê, né, a intercessão dela para acontecer o primeiro milagre de Jesus na bodas de Caná. E ela apresenta para Jesus uma situação. E ela, daquele jeitinho de mãe, né? Mas o jeitinho de Nossa Senhora de ser pura e santa. Jesus ainda diz para ela, não chegou a minha hora. Mas a vida de Maria, você dizendo, né, estava em concordância com a vontade de Deus para que aquele milagre acontecesse. E por isso o milagre acontece. E a gente vem ver relatos, né? Aquela mulher que pedia pela cura da filha, e Jesus ainda falava para ela, né? Pode o cachorro sentar na mesa, porque ele estava falando dos judeus, né? E ela era de Samaria, e aí ela falava que ela era cachorrinho, os cachorros pegavam as migalhas do banquete, né? Me sumiu agora essa passagem, mas ali a gente vê o quê? Uma oração de intercessão daquela mulher com tanta fé. A oração de Nossa Senhora e tantas outras orações, crendo naquilo que Deus pode fazer, mas também no desejo profundo, né, tá? Eu vejo assim, um desejo profundo de ver a ação de Deus, de ver Deus movimentando aqui na Terra. O que eu percebo, tá? No fundo, a gente sente saudade de ver Deus se movimentando em nossa direção. Porque no princípio de tudo, lá quando Deus criou o homem e a mulher, e onde não se existia o pecado, Deus se movimentava em direção à humanidade, ao homem e à mulher. E era um movimento santo. E hoje se perdeu isso, já não se tem esse movimento de santidade. Então eu entendo também que a intercessão é um desejo ardente do nosso coração de ver o poder do nosso Deus sendo movimentado na nossa direção. A gente matar a saudade de Deus de alguma forma. Sim. Não sei se você consegue me acompanhar. Realmente. O nosso desejo é esse, muito né? forte. A intercessão já nos liga em Deus, né? Porque nós estamos numa oração diante dele, né? Nós nos colocamos diante dele em favor de alguém, né? O intercessor é isso, né? É intermediar em favor de alguém, né? Como um advogado, né? Fazer aquele meio campo ali diante de Deus, né? Então, realmente é uma forma da gente nos ligar em Deus, este Deus que nós esperamos ansiosamente a sua manifestação, né? Que ele mova em nós. E, né, quando você dizia, há um tempo atrás, no Antigo Testamento, no início de tudo, o povo experimentava esse mover de Deus, e hoje não mais. Então nós precisamos interceder para que o pecado também, né, que é muito pior que o coronavírus, muito pior que quantas outras coisas, né, a enfermidade pior que mata a alma, né? Nós precisamos, de fato, suplicar a conversão dos corações, né? Eu vejo aí, Danusa, você está com a imagem do Cristo orando, né? Aqui na hora, né? É providente isso também, né? A gente precisa olhar os sinais, né? Então, é Maria que intercede a Cristo e Cristo que roga ao Pai por nós.
De fato, hoje esta live ela é carregada de um poder de intercessão. Maria, que intercede, né, que pede ao seu filho, que é o intercessor junto ao Pai. E eu creio que o Pai derramará muitas graças, porque ele tem o mundo em suas mãos, ele derramará muitas e muitas graças, ele fará muito por cada um de nós, porque nós temos um Pai que nos ama. Amém. Glória a Deus. Taimo, nosso tempo, nós estamos aí com Vai 4 desligar. minutos. Não, eu queria que pelo menos 1 minuto você pudesse rezar conosco, intercedendo pela conversão nossa. Em 1 minuto você consegue. Com certeza. Então Tem nós queremos gente? suplicar aos céus nesta hora, nós cremos que o céu já está conosco e é em nosso favor. Suplico agora a intercessão, mais uma vez, dos nossos anjos da guarda, de cada um de nós que estamos nesta live, daqueles que em outro momento assistirá. Peço a intercessão de Maria, a intercessão de todos os santos e anjos, porque nós queremos estar em comunhão com o céu. E pedir, suplicar, interceder por cada irmão e irmã. Nesta hora queremos esquecer os nossos pedidos e suplicar junto à intercessão de Maria, por cada irmão, por cada irmã, pelos enfermos. Queremos suplicar pelo governo, pelo o Brasil, pelo mundo. Queremos pedir a paz nas famílias. Queremos suplicar, Senhor, nesta hora, intercedendo por tantas realidades, por tantas coisas que têm abatido e assolado a humanidade. Nesta hora nós suplicamos, Senhor, por todo mundo, para que Tu, sendo Deus, venha nesta hora intervir com o Teu poder, com Tua graça sobre a terra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, por intercessão de Maria, dos anjos, dos arcanjos. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Pedimos que o Senhor também abençoe sua vida, Taimo. Comunidade Doce Consolo, obrigada, irmão, por estar conosco nessa tarde. Que assim a Virgem Maria esteja sempre segurando a tua mão, não deixando você para trás em nada, viu? Muito bom estar contigo, matando a saudade pela telinha do celular, né? Isso, Taimo, tão querido, gente, um grande amigo, amigo mesmo, amigo de alma, né? Ultrapassa os tempos, né, Taimo? Muito bom. Quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês. Logo mais, se Deus quiser, às 18 horas, o texto aqui na comunidade Mariana Resgate, no Instagram da comunidade. E às 20 horas, hoje também, nós vamos ter uma live, a Andréia e o Deivinho, falando sobre esperança. E amanhã, se Deus quiser, às 4 horas, às 16 horas, vou estar de novo aqui. Nós vamos estar falando sobre angústia e fé. E eu espero você para a gente poder partilhar um pouco sobre isso. Angústia e fé. Taimo, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe Amém. Poderosamente. Vânia, você também está linda. Dani, um beijo para esse povo bonito. Um abraço, Danusa. Deus também. Com Deus, Taimo. Fanny, Deus abençoe você também. Obrigado por estar conosco. Um abraço Deus abençoe. a todos. Deus abençoe.